obedece a palavra de Deus aí? Vou perguntar de novo, faz parte da mensagem. Quem crê que é obediente à palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então vamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 e 13. A mensagem de Deus. Como Deus prova que te ama. No decorrer da mensagem, se você sentir vontade de ir embora, aí você fecha a porta. Você vê um irmão com vontade de ir embora, fecha a porta, não deixa, não pergunte se. Entendeu? Deus tem uma mensagem para mim e para você nessa noite. Diz assim o texto: irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Chora, não entendi. Não vai entender. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor, toda honra e glória seja dada a Ti. Foi cantada nesta noite. E nós queremos continuar dando glórias ao Senhor com a vida vivida. Cristianismo é vida vivida, Senhor. Não adianta eu dizer que amo o Senhor se na minha prática, a prática condiz ao contrário. Mas queremos, ó Deus, alinhar as nossas práticas com a Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações com o Teu grande amor, a mensagem especial para a comunidade Vida nesta noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu peço ao Senhor que me usa, sem restrição nessa noite. Me usa, fica à vontade, ó Deus. Pelo Teu grande amor eu te peço. Peço ao Senhor também que o Senhor possa destruir toda a fortaleza na mente. Pois Tua palavra diz que as armas na qual lutamos, e eu tomo, ó Pai amado, essa arma agora. Ó Deus, as armas na qual lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pai, que toda a fortaleza do entendimento, toda a fortaleza de Satanás caia por terra nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós venhamos ter um bom momento nesta noite, nesta mensagem gostosa. Já sinto alegria e gozo pela mensagem. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Peço o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aplaude o Senhor com fé. Eu quero ser bem simples na mensagem, que eu creio que Deus te trouxe aqui exclusivamente para você ouvir esta palavra, porque Ele quer mudar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida e a minha também. O apóstolo Paulo, ele escreve Tessalonicenses. Essa é a primeira carta do Novo Testamento. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. A primeira carta escrita do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreveu ela, segundo alguns estudiosos, no ano 50 a 51. Ou seja, menos de 20 anos. Jesus morreu com 33, menos de 20 anos da passagem de Jesus na terra. Então, o apóstolo Paulo, ele vai para Tessalônica, está registrado em Atos capítulo 17, ele vai nas sinagogas pregando o evangelho da graça,
quero esclarecer por que o Evangelho da Graça, porque a palavra Evangelho, Evangelho no grego, é o sentido de boas novas, né? Boas novas de salvação. Então, qual era o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Que o homem era salvo pela graça, não é por praticar a lei, porque nenhum homem consegue praticar a lei com excelência a ponto de se qualificar para a vida eterna. Ou seja, você mesmo praticando as suas obras da lei, você não tem condição nenhuma de alcançar o nível para ser salvo. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus Cristo. Ele viveu obedecendo a lei, 613 mandamentos, 33 anos, sem falhar, sem ter nenhum problema em relação a isso. A prova disso é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então o Evangelho da Graça que Paulo começa a pregar é que Cristo morreu na cruz, e aquele pecado que separava o homem, quando você, é importante você entender, eu quero ser bem simples para você compreender. Quando nós lemos Isaías 59, que diz assim: a iniquidade afasta o homem do Senhor, esse versículo ele já não tem mais poder no Novo Testamento. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 9, versículo 26, que Cristo, ele aniquilou o pecado. Aquele pecado que separava o homem de Deus, ele não existe mais. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala sobre a nova criatura, ele vai falar que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo vem pregar a nova aliança. Então o apóstolo Paulo começa a ir nas sinagogas pregar o Evangelho, e muitos judeus, muitos gregos, muitas mulheres de posse ouviram a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo e creram, segundo Lucas escrevendo Atos 17. Então o apóstolo Paulo, ele nessa carta, segundo o próprio texto, quem vai levar essa carta logo no capítulo 1, versículo 1, quem escreve é Paulo, Silas e Timóteo, e quem vai levar essa carta para a igreja é Timóteo, porque o apóstolo Paulo estava sofrendo perseguição dos judeus em relação à mensagem que ele pregava sobre a salvação pela graça. Vocês não estão me entendendo até aqui? Amém? Então, o motivo do apóstolo Paulo escrever a carta, primeiro, é para encorajar uma igreja que sofria perseguição, porque aquela igreja ouvia as mensagens que Paulo ensinava, que nós somos salvos pela graça. Ele vai dar ênfase isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não é por obra para que ninguém glorie. Então, os judeus que acreditavam na prática da lei perseguiam o apóstolo Paulo por causa dessa mensagem. Então, ele não podendo ir pessoalmente, como o texto vai descrever, ele mesmo disse que ele tentou ir à igreja de Tessalônica, mas ele disse que o diabo o impediu, Satanás o impediu de ir à igreja. Então ele escreve, Timóteo leva essa carta, e essa carta era lida à comunidade, para que a comunidade, através do ensinamento de Paulo, recebesse fé, porque Paulo acreditava que a fé vinha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o motivo primeiro, encorajar uma igreja que estava sofrendo perseguição. Segundo, saber como a igreja estava espiritualmente, porque é uma igreja que o apóstolo Paulo, como pai, ele estava preocupado com a vida espiritual daquela igreja. Terceiro, ele queria defender seu ministério contra acusações que rolavam no meio da igreja, dizendo que Paulo não era um apóstolo. Deixa eu beber uma água.
É interessante você fazer uma pergunta: para que Jesus escolheu o apóstolo Paulo como 13º apóstolo para pregar a mesma mensagem? Não tem lógica. Já tinha 12, vamos colocar 11. Já tinha 11 para pregar o evangelho. Aí Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco para escolher ele para pregar a mesma mensagem. Não tem lógica. Então Deus escolhe o apóstolo Paulo para pregar a mensagem para o gentio, e os judeus que acreditassem seriam envolvidos pela mensagem. Então Paulo vai escrever para defender seu ministério. Quarto, corrigir dúvidas sobre a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai falar para a igreja que estava tendo dificuldade em crer o que acontece após a morte, e aquele sofrimento, e eu vou ver meu ente querido depois, não vou ver. Então o apóstolo Paulo escreve para corrigir dúvidas sobre a volta de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. E o quinto motivo da carta é exortar a igreja à santidade, a importância de se santificar, de se separar para servir a Deus. E o sexto motivo é o motivo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com a comunidade de vida, que é orientar a igreja em relação ao relacionamento da igreja com seus líderes. Então, logo no versículo 12, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, ou eu imploro, irmãos, que primeiro reconheçais os que trabalham entre vós. Parece que a igreja, segundo alguns estudiosos, 6 meses depois da igreja ser formada, Paulo escreve essa carta. Então parece que estava tendo dificuldade com a igreja em relação aos seus líderes. Eles não estavam concordando com a liderança. Parece que estava tendo alguma dificuldade de caminhar com a liderança. Então o apóstolo Paulo, logo no finalzinho, parece que ele está findando a carta, ele vai finalizar a carta, e ele, esqueci, não posso esquecer, e coloca esse texto que é o versículo 12 e 13. Primeiro, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então Paulo está dizendo que os líderes que estavam na igreja de Tessalônica trabalhavam. O que estava faltando naquela igreja é reconhecer o reconhecimento da igreja em relação aos que estavam trabalhando. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar é o ministério que Deus confiou aos líderes. É o versículo 12. Eu quero que você entenda, eu quero explicar isso, eu não sei se eu posso aprofundar demais, mas eu quero que você entenda como funcionam as coisas no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, em Romanos 8, que o que Dante conheceu. Em outro texto, Paulo vai dizer que Deus, antes do homem materializar, ele já conhecia o homem. Então ele já tinha contato com o homem. E aí parece que ele faz um grande concílio na eternidade, e ele vai separar: olha, o fulano de tal vai ser profeta, o fulano de tal vai ser pastor, o fulano de tal vai ser isso. Isso aconteceu antes do mundo existir. Os irmãos estão me entendendo? Então, Deus da eternidade, antes do mundo existir, Ele já determinou quem vai ser o quê e como vai ser. Aí a pessoa, no decorrer do tempo, vem, materializa, sem ter consciência. Aí Deus vem dele e avisa ele que ele foi chamado. Vou te dar um exemplo. Deus chega para o profeta Jeremias e diz: Jeremias, eu te vi sendo formado no ventre da sua mãe, e eu te escolhi para ser profeta às nações. Antes de Jeremias ter consciência de caminhar, de falar papai e mamãe, de
fazer qualquer coisa. Deus já o escolheu para ser profeta. E não tem como rejeitar convite à palavra de Deus, porque já foi combinado com Deus lá na eternidade. O homem espírito, conversando com Deus espírito, já determinou o que o homem vai ser no decorrer do tempo. Vocês não estão entendendo? Então você vai simples para você entender. Lá na eternidade, Deus chamou um espírito e falou com ele: olha, você vai nascer no ano tal, você vai nascer no ano tal, no dia tal, eu vou te dar a consciência do meu chamado, e você vai fazer o que eu quero, de acordo com a minha vontade. Eu estou falando do pastor João. Na eternidade, Deus se expressou com o pastor João. Pastor João, que você conhece como pastor João, que colocou o nome de João, a mãe e o pai. Os irmãos estão me entendendo? Quem colocou o seu nome foi sua mãe e seu pai. Mas você tem um outro nome. O Apocalipse vai dizer que aquele que vencer daria uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém sabe, a não ser aquele que tem a pedrinha. Quem colocou o nome de João, de Jó, foi meu pai, Jó, né? Maravilhoso. O que eu vou colocar? Coloca Jó, isso vai brilhar e tal. Não sabe a luta que eu passei. Mas eu agradeço pela vida do meu pai por ter escolhido Jó. Eu procurei homônimo, parece que só tem um no Brasil, mas só um. É você. Jó. Tem homônimo não. Mas é o nome que meu pai me escolheu. Então o pastor João, antes dele ter consciência que era pastor, Deus determinou isso na eternidade e falou: olha, no dia tal eu vou te procurar, eu vou te chamar para o ministério, e você vai ser um pastor de uma igreja, e vou colocar para você pastorear X pessoas. Você não tem entendimento do que eu estou explicando, mas eu quero que você compreenda que é a vontade de Deus por trás da escolha do pastor para vocês. Poderia ter outro pastor, poderia ser o Antônio, o Joaquim, o Pereira, mas Deus escolheu o João Luiz para ser o seu pastor. E Deus, eu sempre falo isso com a minha esposa, eu até bebi uma água depois dessa. Deus não faz escolha errada. Deus não dá coisa ruim para ninguém, mano. Né? Eu sou a resposta de oração para minha esposa. Deus que dá um marido bom, e Deus chora. Então, o pastor João é a escolha de Deus para você, para a comunidade de vida. A comunidade de vida vai fazer 38 anos. E Deus já escolheu o pastor na eternidade para ser o seu pastor e o meu pastor. Eu preguei isso para vocês. Minha mãe é Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus. Meu pai foi para Deus e Amor. Eu fui congregar onde? Comunidade de vida. A possibilidade disso acontecer é muito pequena. Eu poderia ir para a Assembleia, minha mãe mais de 45 anos. Eu poderia ir para Deus e Amor, meu pai sei lá quantos anos. Mas eu fui servir a Deus aonde? Comunidade de vida. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que aquela igreja de Tessalônica não estava reconhecendo aquelas pessoas que estavam trabalhando no meio delas. Então ele diz: eu rogo aos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós. É interessante o trabalho de um pastor. E o tema da mensagem, você já colocar, é o valor que a igreja dá ao seu pastor. Presta atenção. O valor que a igreja dá ao seu pastor revela o quanto ela se submete à palavra de Deus. Por isso que eu no início perguntei: quem obedece a palavra? Eu. Então, você tem um pastor, o pastor João. Deus escolheu ele para você, escolheu para mim, é o meu pastor. Eu, Joel, por ser um homem e ser racional,
divergências teológicas com ele, mas eu não desrespeito, eu entendo, ele é o meu pastor, é autoridade sobre mim. O que ele me pede para fazer, eu faço, sem questionar, porque é autoridade, eu entendo que Deus o escolheu para isso. Vocês não estão me entendendo? Então, o que me motivou a pregar essa mensagem nessa noite? Uma vizinha chegou para mim, encontrei com ela, falou: tudo bem, tudo. Ela tinha um marido que deu uma doença, esqueci o nome da amnésia, Alzheimer, e ela não tinha condição de cuidar do marido, colocou numa clínica de idoso, um asilo, né? E ela sempre ia lá para tomar conta dele, conversava com ele, mas pagava lá o valor X e sempre estava com ele. E eu encontrei com ela, e conversando com ela, ela me disse, eu falei com ela: como é que o marido? Eu disse: olha, ele partiu para o Senhor, e eu fiquei muito triste com a comunidade onde eu congrego. Preste atenção, eu fiquei muito triste com a comunidade onde eu congrego, porque depois que ele era um diácono desta igreja, tanto ele quanto ela, depois que ele deu aquele problema, o pastor nunca foi visitar, nem na minha casa e nem no asilo. Depois que ele morreu, eu choro, ele nunca foi na minha casa sentar e conversar comigo, nunca. E por isso choro. Eu saí, é uma igreja muito famosa, eu estou doido para falar o nome, não posso, muito grande, né? Aqui tinha cantores famosos, igreja famosa, muito grande, eu não posso falar. Então, o pastor foi o motivo dessa irmã mudar de igreja. Na hora que ela falou, graças a Deus pelo pastor que Deus me deu. Meu pai morreu. Meu pai não congregava na comunidade. Minha mãe não congregava na comunidade. Mas o único pastor, minha mãe congregou 45 anos no mesmo lugar. Não é 45 dias e não é 45 meses, é 45 anos. E meu pai morreu. Ninguém daquela igreja foi lá. Ninguém conversar com a minha mãe, dar uma palavra de conforto para minha mãe, consolar a minha mãe. Ninguém. O único que apareceu, quem? Pastor João. Está entendendo? Às vezes você não valoriza. Na hora que ela falou, eu falei: graças a Deus pelo pastor que Deus me deu, porque eu tenho certeza, se eu passar mal, meu esposo passar mal, meu filho passar mal, acontecer alguma coisa, eu sei que ele estará lá. O pastor, ele faz visita, ele visita no hospital, ele ora de madrugada, ele aconselha, ele está na crise da família, ele está nas lágrimas no secreto, ele está no velório. Por quê? Porque é um pastor escolhido por Deus. Agora a questão é: eu valorizo isso que Deus escolheu. A comunidade de vida valoriza o pastor que Deus escolheu para ela. Essa é a pergunta. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos: reconheça os que trabalham entre vós. Eu sou um pastor da comunidade, eu sou um pastor auxiliar, não sou um pastor titular, eu sou um auxiliar. O auxiliar é aquele que auxilia, que ajuda. Mas eu observo o meu pastor no seu trabalho. Eu quero aprender. Eu tenho um temperamento, uma maneira diferente de trabalhar, mas é porque eu estou observando, eu estou aprendendo. Mas eu sei que ele é um pastor de Deus. Esse dia Deus me deu uma visão, não contei para ninguém. O pastor jogou uma caixa grande, e nessa caixa ele abria com uma chave de ouro. E Deus disse para mim: esse é o valor do ministério que eu dei para ele. Eu quero que você entenda isso que Deus me falou. Você pode olhar: pastor, era para ter isso, a igreja é isso. Irmão, o ministério que Deus deu para ele é o que
pastor João pastorear. Entenda a visão. Você pode não entender o que eu estou dizendo, mas eu entendi o que Deus me diz. Então o apóstolo Paulo, ele escreve, olha, reconheça os que trabalham entre vós. Eu vejo o pastor, ele não está aqui, graças a Deus, pela mensagem. Eu vejo ele, está cansado. Está cansado das lutas, das decepções. Quantas pessoas já passou aqui, irmãos? Quantas pessoas o pastor já ajudou, que na hora de sair não procurou, não conversou, saiu, mas eram pessoas que foram ajudadas por ele, passaram por conselho dele, por orientação dele, por ajuda dele, e na hora ignorou o chamado de Deus e saiu. Eu sei que prestarão conta. Vão prestar conta. Mas a mensagem de Deus é: eu amo a palavra de Deus, amo. Mas que respeito eu tenho em relação ao pastor que Deus me deu? O apóstolo Paulo: e rogo os irmãos que reconheceis os que trabalham entre vós, que preside, que lidera sobre vós no Senhor, e vos admoestam, que ensina. Nós temos um pastor, ele trabalha fazendo visita no hospital, é um homem de oração, é um homem que aconselha, é um homem que se tiver crise, ele está lá para ajudar, é um homem que já viu chorar muitas vezes pela comunidade, muitas e muitas vezes orando com ele no monte, muitas e muitas vezes orando, chorando por causa de você, chorando por causa de mim. Quantas vezes? E às vezes nós não damos valor pelo pastor. Aconselha, nos alerta, nos instrui. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquela igreja estava tendo dificuldade com a liderança. Eram pessoas que trabalhavam, que suavam, que cansavam, mas a igreja de Tessalônica não valorizava. Agora o versículo de número 13 é a resposta que Deus espera da igreja. Primeiro, eu quero que você entenda: Deus escolheu os líderes para te liderar. É a escolha de Deus para você. Eu conheço muitos pastores, conheço várias igrejas. Às vezes, de vez em quando, converso com a minha esposa. Eu conheço várias igrejas, conheço vários pastores, e não conheço nenhum igual ao pastor João. Nenhum. Estou sendo sincero com vocês. Nenhum. Mas qual que é o valor que nós damos em relação à vida do pastor? Então, versículo 12, 13 aqui, o apóstolo Paulo vai dizer o que a resposta que Deus espera da igreja. Olha, Deus me deu o melhor pastor. É o melhor pastor, amém. Então, se Deus te deu o melhor pastor, o que Deus espera de você em relação ao pastor que Ele te deu? Primeiro, versículo 13: e que os tenha em grande estima, ou que reconheça o seu valor. A pergunta: você reconhece o valor que o pastor João tem para você? Ou ele para você é mais um? O que o apóstolo Paulo está escrevendo é que o que Deus espera da igreja é que a igreja tenha
um reconhecimento que Deus deu para mim e para você como ovelha, o melhor pastor. O melhor pastor que Deus tinha na grade, presta atenção. Nós temos Valadão, nós temos pastor de nome Malafaia, R.R. Soares, nós temos aí outros falecidos aí, me ajudar a pensar. Edir Macedo, Jorge Linhares, etc. Aí Deus, quem? JL. Aí Deus falou, vou escolher o melhor para a comunidade vida. E te deu João Luiz. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, irmão. Presta atenção. Você numa mega igreja, passando mal, esquece, seu pastor não vai lá não. O pau está quebrando na sua casa, a mulher quer te bater, e você está precisando de ajuda, você vai ligar para o seu pai, mas nem te atender. Se ele te atender, ô pastor, o demoniado está doido aqui em casa, eu estou precisando. Irmão, tem outros que já está. O capeta desceu lá pessoalmente, eu tenho que socorrer, porque eu não tenho, a igreja é muito grande, eu tenho que ver quem que eu vou socorrer. Então, aonde o diabo está pessoalmente, eu não vou. Se o diabo está, não, está aqui, está endemoniado, então eu não vou só onde o diabo está. Ele não vai. A igreja é muito grande, ele não vai, irmão. Mas Deus pegou a comunidade, presta atenção. Deus escolheu o melhor e falou: ó, comunidade de vida, no ano tal ela vai nascer, ela vai dar isso, eu vou escolher esse pastor, ele vai ser o melhor. Escolheu o pastor João para você. Agora, o que Deus espera de você? Primeiro, reconheça que Ele é o melhor que Deus tem para você. O que Ele quer de você, preste atenção no que eu vou dizer. O que Ele não quer de você, na hora que Ele estiver sendo velado aqui, é você, pastor, eu podia ter feito tudo pelo Senhor. É porque os que choram muito é porque devia ter feito e não fez quando o cara estava vivo. Né? Eu nunca vi essa mentalidade. Nós vamos fazer aqui uma homenagem ao Joaquim. Cadê o Joaquim? Está vivo? Não, está morto. Por que ele não fez quando o Joaquim estava vivo? Olha que estátua bonita que fizeram aqui, ó, em homenagem, né? Eu vou colocar o nome, colocar o nome aí da rua. Isso aqui farmacêutico de Lirim. Tem uma rua aí, parece que chama Rua do Lirim. Vocês conhecem? Rua do Lirim. Depois que o cara morreu, eu vou colocar o nome da rua do cara. Estado não sei quem, cadê o cara? Está morto. Irmão, o que Deus quer de mim e de você é que você reconheça o pastor enquanto ele está vivo. Reconheça que o melhor que Deus te deu está vivo. Ele quer que eu e você reconheçamos isso. É a resposta que Deus espera da igreja. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, que os tem em grande estima, ou em máxima consideração, honrando a ele acima da medida comum. Eu fui estudar isso aqui, qual que é a minha mentalidade? Eu sou sincero com vocês. A minha mentalidade é que um pastor e uma ovelha tenha a mesma equivalência. Acampamento da igreja, eu achava estranho pegar comida separada para o pastor. Eu enfrentava fila. A minha mentalidade. Eu pensava que pastor é homem como eu, por que ele não enfrenta fila? Mas por quê? Porque eu não tinha esse entendimento da palavra.
Quando eu fui para o grego, eu fui estudar o grego, o texto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você deve ter o seu líder como a máxima consideração, acima da medida comum. Não é para você idolatrar ele. Oh, João, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que respeitar ele, você deve ter o máximo de consideração que você tem em relação a uma pessoa. Ele é o pastor, melhor pastor que Deus tinha na grade, Deus escolheu e te deu. Então o que Deus espera de você é que você responda ao melhor de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 13, que os tem em grande estima e amor. Não é um amor por obrigação. Aí eu amo meu pastor porque ele é meu pastor. E se não fosse? Eu tenho um amor tão grande por ele, mas é porque é meu pastor. Ah, mas o que Deus espera de mim, de você, é que você ame a ele, não por obrigação, mas por uma afeição cristã. Deus te deu o melhor. Eu amo meu pastor porque Deus me deu o melhor. Aonde ele estiver, eu tenho que ser orgulhoso. Ah, pastor, Deus abençoe. Meu pastor, melhor que Deus tinha e me deu. Melhor. Ô, pastor, chega aí. Está entendendo o que eu estou falando? Eu fico vendo certas coisas, pessoa ficando doida, pegando autógrafo, não sei o que, pega a carteirinha, não sei o que, e faz não sei, idolatrando jogador, idolatrando ator, idolatrando, e faz tudo, e o pastor não tem consideração nenhuma. O pastor passa, o pastor está bem. Como assim? Que amor é esse? Vocês não estão me entendendo? Eu acho que eu não sei quando a igreja está meio silenciosa. Os irmãos estão me entendendo? Amém. A resposta que Deus espera da igreja é que você reconheça que Ele te deu o melhor, que você tenha o máximo consideração por Ele, que você o ame por causa do trabalho que Ele faz, irmão. O seu pastor, ele é exclusivo de Deus para você. E o mais interessante é que o versículo final, a parte B do versículo 13, ele vai dizer: tende paz entre vós. O fruto de uma igreja que honra o líder é viver em paz. Por quê? Porque eu entendo que o pastor é o melhor de Deus para mim. Ele me pediu para fazer, eu vou fazer. O pastor está precisando de mim, eu estou lá. O pastor quer que eu ande com ele, eu estou lá. Mas por quê? Porque ele é o melhor de Deus para mim. Aquele no melhor de Deus, ele está por vir, eu estou cantando mais não. A igreja que vive em paz é porque reconhece, tem reconhecimento da liderança. O seu líder, respeita o seu líder, ama o seu líder. Ela não vai ter problema, ela não vai ter discussão, ela não vai ter briga, por quê? O pastor é um homem escolhido por Deus. Deus escolheu, é um homem ungido por Deus. Deus deu a ele a direção. Deus deu a ele o que eu preciso de ajuda. Então, eu não tenho problema nenhum. Vocês não estão entendendo? O amém dos irmãos foi meio fraquinho. A comunidade que despreza seus líderes dificilmente desfruta de paz. Sempre briga, sempre briga, sempre briga. Por quê? Critica o seu pastor. Critica, fala mal, não ajuda ao pastor que se vira. Ele que é o pastor da igreja, outros, ele que recebe,
É Ele que faz. Ele. Se Deus deu para você o melhor, você tem que estar junto com Ele, irmão. É caminhar com Ele. Ó pastor, vou orar. Ó pastor, vou junto. O senhor está junto com o seu pastor. A prova que você ama o seu pastor, que você entende que Deus te deu o melhor, é você estar junto com Ele, apoiando Ele, andando com Ele e agradando a Ele. Os irmãos entenderam? Amém. Graças a Deus, né? Que mensagem maravilhosa. Então eu fiz um questionáriozinho para você responder. Não precisa responder em voz alta, viu? É você responder para você mesmo esse questionáriozinho e você ver que nota você vai dar. É igual o professor que dá a matéria, te dá a prova, e você vai fazer a prova, e você vai dar a nota para a prova. Não vai fazer coisa errada, não, irmão. Primeira pergunta da provinha para os irmãos: tenho tratado o meu pastor da forma que Deus ordenou? Eu trato o meu pastor da forma que Deus ordenou? Ou seja, eu reconheço que Deus me deu o pastor, é o melhor pastor que Deus tinha na grade. Eu trato com respeito. Você tem tratado o seu pastor da melhor forma possível? Segundo, você já respondeu já? Amém? Amém. Segunda pergunta: tenho reconhecido o seu trabalho? Eu reconheço o trabalho do pastor. Aquela historinha que o pastor ganha, muitas vezes, irmão, muitas vezes, o pastor recebe salário não, irmão. Às vezes não tem grana, não tem condição de ajudar, não é culpa, é da comunidade, em relação à questão financeira, vamos dizer assim, né? Eu estou amenizando, viu? O pastor, ele fez um trabalho secundário, porque se ele vivesse só do salário da igreja, ia dar problema. E convênio médico melhor, Unimed Power Ranger Plus, TLT, né, sabe? Carro zero do ano. Eu não estou fazendo isso para te envergonhar, não. Estou fazendo isso para você refletir. Terceira pergunta: tenho respeitado a sua liderança? Eu respeito a liderança. O pastor foi Deus que escolheu. Eu tenho isso no meu espírito. É no espírito, irmão. Quero que você entenda isso no seu espírito. Quando o seu pastor fala algo, quando o seu pastor te repreende, quando o seu pastor te fala, eu estava numa reunião e o pastor falando algo, e eu pensei: o pastor tem muita sabedoria, eu não saberia lidar, eu tenho que ouvir e aprender. Isso no meu espírito, não precisa nem falar coisa. É no espírito, irmão, é no coração. Tenho recebido suas exortações com amor. Essa aqui, ela é difícil, eu não sei se eu falo ela, mas vou falar. Tenho demonstrado amor e gratidão pelo pastor que Deus me deu. Essa aqui, acho que todo mundo vai falar assim. Todo mundo, essa aqui, acho que vocês vão. Tenho orado por ele todo dia. Essa aqui também eu acho que os irmãos vão acertar. Tenho protegido sua reputação. Alguém
falou mal do pastor e você fala mal. Primeiro que ele não deve falar mal de ninguém. A Bíblia diz que os maledicentes não herdarão o reino do céu. Então, essa aqui, eu acho que essa aqui eu tenho dificuldade. Tenho cooperado com o seu trabalho. Escrito aos Hebreus capítulo 13, 17: obedeceis aos vossos pastores. E vai descrever que você tem que fazer de tal maneira que o trabalho dele como seu pastor seja leve. Você, como ovelha do pastor João, você é obediente? Você acha que ele te pastoreia, ele tem alguma dificuldade com você? Não precisa esconder algo não, meu irmão. Tenho participado da obra. Nós estamos nessa visão, eu e mais uma missão possível. Isso é maravilha do pastor. Ele que se vira lá. Esse é um espírito errado na sua vida. Não é um espírito de gratidão. Tenho evitado murmurações em relação ao meu pastor. Os irmãos estão respondendo aí, tá? Amém? A última pergunta. Eu tenho cuidado também da sua família? Porque tem o pastor e a família do pastor. Mexeu com o pastor, mexeu com a família. Falou mal do pastor, mal da família. Você tem cuidado como ovelha do pastor também da família? Os irmãos me entenderam? Amém. Entenderam? Amém. O que Deus quer que você entenda? O melhor pastor, Ele te deu. O pastor João está aqui. Ele é exemplo para mim, para você, em tudo. Em tudo. Não tem tempo ruim para o pastor. Às vezes ele lá no trabalho dele, vai fazer visita no hospital, vai em velório, vai não sei o que, não sei o que. É um exemplo de pastor. É um exemplo de pastor. E a mensagem que Deus me deu é porque aquela irmã saiu da igreja com um mau pastor que Deus deu para ela. Mas o pastor da qual eu congrego, o pastor João, é um excelente pastor. Não há pastor igual na comunidade de vida, irmão. Eu falo isso com minha esposa está aqui. Eu canso de falar, mas na minha ótica eu vejo que muitas pessoas da comunidade de vida não valorizam o pastor que tem. Muitas pessoas não valorizam o pastor que tem, irmão. Por que eu sei disso? Por causa da mensagem que ele me deu. Irmão, eu tenho tanta mensagem aqui. Eu podia pregar sobre estar consumado, explicar o porquê, falar sobre a morte de Cristo, falar que Deus já te salvou, falar que você já foi abençoado nas redes sociais. Tantas mensagens, Deus me dá esta mensagem. Feche os seus olhos. Daqui uns dias, um tempo, não sei o tempo, o pastor João não vai estar mais aqui. O que Deus quer é que eu e você venhamos a tratar o nosso pastor da melhor forma possível. Amá-lo com o nosso melhor. Cooperar com o trabalho dele, para que o trabalho dele não seja pesado, seja um trabalho leve, que ele sinta alegria. Você vê o pastor rindo à toa. Oi, pastor, você está rindo? Graças a Deus, as ovelhas que Deus me deu, que alegria. Ô, pastor, está pulando as ovelhas que Deus me deu para pastorear. É uma bênção,
desobediente, não responde, trabalhe com alegria, com amor. Que alegria que Deus me deu, as ovelhas que Ele escolheu para mim. E o pastor, não tem bode, não, Deus tirou os bodes de tudo, lá só ovelha. Feche os seus olhos, eu vou deixar você fazer a sua oração a Deus depois dessa mensagem que você ouviu. Não fique calado. Senhor Deus, eu agradeço o Senhor pela vida do pastor João que o Senhor nos deu. Sem hipocrisia do meu coração, é o melhor pastor que o Senhor tinha, o Senhor nos deu, pastor João. Eu agradeço a Deus. Quantas vezes te ouvi orando, citando meu nome e minha família. Quantas vezes, ó Deus, me aconselhou, me ajudou. Às vezes na minha ignorância, nas minhas dificuldades, paciente comigo. Sempre amoroso comigo, Senhor. Às vezes na minha precipitação, os meus erros de decisão, mas Ele está lá sempre me ajudando. Obrigado pela vida do meu pastor, do Senhor meu. Hospitaleiro, amoroso, carinhoso, paciente, humilde, Senhor. Me emociona, Senhor, pela vida do pastor que o Senhor nos deu. Pedimos misericórdia, porque às vezes nós não reconhecemos o pastor que o Senhor nos deu. E a nossa atitude, o nosso comportamento, às vezes me entristece, às vezes torna o seu trabalho difícil, Senhor, por causa da minha, da teimosia desse irmão e dessa irmã. Ó Deus querido e bondoso, eu creio que o Senhor quer que nós venhamos a mudar o nosso coração, mudar o nosso espírito em relação ao nosso pastor, respeitando, amando, orando, cuidando dele, ó Pai, das suas necessidades, sempre lembrando dele, ó Deus, do melhor. Ó Pai, como ele mesmo disse, às vezes as pessoas lembram dele, ó Pai, nos momentos difíceis, mas no momento de alegria, nas festas, esquece, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida do nosso pastor. Que o Senhor continue cuidando dele, que o Senhor guarde a ele, prospere a vida dele, ó Deus, que nunca venha faltar nada, e aquilo, ó Deus, que nós como ovelha pudermos, ó Pai, ajudar, que o Senhor, ó Pai, nos oriente, nos mostre e nos capacite, ó Pai. Ajuda a tua igreja a reconhecer que o Senhor deu o melhor para ela, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos, amém. Deus abençoe os irmãos.